Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao MateWeb UTFPR de hoje. Hoje, dia 18 de junho, temos uma especial convidada, a professora especialista Elizabeth Gomes, ou Betemática, Betemática, né? Betemática, que hoje vai nos apresentar a palestra com título O Jogo como Prática Pedagógica Inclusiva. E só para indicar, ela é atualmente a professora da Academia do Autismo. Então, tem muita experiência por compartilhar o dia de hoje. Então, eu vou dar passo para os alunos Luísa e Eduardo, que vão apresentar a professora. Por favor. A professora Elizabeth Gomes Pinheiro possui graduação em matemática pela Fundação da Região dos Lagos, Cabo Frio, Rio de Janeiro. É especialista em matemática e em docência do ensino superior, professora da educação básica, professora formada na Academia do Autismo e palestrante do Instituto Conhecer, Congresso Brincar. Tem experiência na área da educação matemática, matemática e inclusão e produção e venda de materiais manipulativos que estimulam o raciocínio e despertam o gosto pela matemática. É também idealizadora dos jogos educativos Betemática. Recebeu o Prêmio Destaque na Quarta-feira Nacional de Matemática. Já foi atuante na Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e Secretarias Municipais de Educação de São Paulo, São Pedro de Almeida e de Cabo Frio. Atualmente é professora no Instituto Francisco Lobo e da Academia do Autismo, dirigida pelo psicólogo Fábio Coelho. Passo agora a palavra para a professora Elizabeth. Boa noite a todos. Como já falaram, né, sou Elizabeth Gomes, conhecida como Betemática, criadora de jogos educativos. E é uma honra, desde já eu agradeço o convite, participar, né, dessa linha de formação, sabendo que o professor que está na licenciatura, ele precisa vivenciar outros momentos, né, que a gente vê que a situação atual exige do profissional outras áreas de conhecimento. E hoje, o Dia do Orgulho Autista, né, nós queremos falar um pouquinho do autismo e de outras deficiências também, outras situações de necessidades especiais. Nós queremos agradecer desde já o convite e eu vou estar compartilhando com vocês a tela. Deixa eu colocar aqui. Para a gente poder começar a conversar um pouquinho sobre educação matemática e inclusão. Vocês já estão vendo a minha tela? Ainda não. Tá ok? Foi. Estão vendo? Foi? Então, deixa Sim. eu voltar aqui. Então, esse aqui é um cenário que eu usei para produzir alguns vídeos, né? Então, a gente já de início já pode perceber que é um ambiente que desperta o interesse, as crianças já querem começar a manusear, a mexer, a tocar, né? Então, já tem esse lado do colorido que já chama a atenção. Então, como já foi falado aí a situação da minha formação, eu não vou precisar repetir. Então, nosso tema é o jogo matemático como prática pedagógica inclusiva. Se uma criança não aprende do jeito que ensinamos, temos que ensiná-la do jeito que ela aprenda. E isso a gente pode perceber que é necessário, porque se eu ensino, eu estou na sala de aula, falando, passando, mostrando material e dando matéria e corrigindo, e eu estou vendo que essa criança não aprende, eu preciso arrumar um jeito, uma metodologia, uma estratégia de ensiná-la do jeito que ela aprenda. Então, só para dar uma introdução, a gente não vai entrar a fundo em alguns detalhes, mas o transtorno do espectro do autismo, né, o TEA, reúne desordens do desenvolvimento neurológico, presente desde o nascimento ou no começo da infância, em alguns casos. O TEA afeta o comportamento do indivíduo e os primeiros sinais podem ser notados ainda em bebês. E quanto mais cedo, né, esse diagnóstico, essa percepção, e mais cedo as terapias, mais avanço terá essa criança.
Então, aqui tem algumas características gerais do espectro autista. Não quer dizer que todas as crianças autistas, como o professor Ivan falou, né, cada criança um mundo. Então, no primeiro, a dificuldade para interagir socialmente, como manter o contato visual, expressão facial, gestos, expressar as próprias emoções e fazer amigos. Então, tem alguma dessas situações, tem algumas dessas, né, do que está acontecendo com essa criança, você começa a perceber e pode ser que ela seja uma criança autista. Dificuldade da comunicação, optando pelo uso repetitivo da linguagem e bloqueios para começar e manter um diálogo. Tem criança que tem esse repetitivo uso da linguagem, né? Faz o uso da linguagem sem um objetivo direto, sem o objetivo da comunicação, do diálogo, né? É apenas uma linguagem repetida, tem, né, tendência a esse aspecto autista. Também alterações comportamentais, como manias, apego excessivo a rotinas, ações repetitivas, interesse intenso em coisas específicas e dificuldade de imaginação. E aí a gente consegue ver a questão sensorial, que pode ser bem perceptível nessa criança, né? A questão do áspero, a questão do grosso, de pisar numa areia, de mastigar algum alimento. Então, tudo isso tem a ver, né? Mas o diagnóstico é dado sempre por uma equipe. Então, aqui, de modo geral, iniciando a nossa conversa, o jogo ele é importante para todos, pela convivência, pelo diálogo e pela interação. Aqui nós temos exemplos de síndrome de Down, de autista, de deficiente intelectual, e esse aqui de cima, o Arthur, é síndrome de Noonan, ou Noonan, né? Ele é cardiopata, ele já fez várias cirurgias no coração, então ele hoje está com 12 anos de idade, e ele fala que ele é o rei da matemática. Então, e nessa parte do meio aqui, nessa imagem central, nós temos uma escola de surdos aqui da nossa cidade, e o jogo você vê que ele participa da mesma forma. Então, de modo geral, o jogo ele propicia uma aprendizagem constante, seja na interação, seja na superação e seja na reflexão. Então, a imagem já diz tudo. No primeiro, um aluno com síndrome de Down dentro da sala de aula, numa aula de geometria espacial, ele é confeccionando os sólidos, e ele é uma graça, esse aí é o Mauro, ele é um amor da minha vida, que eu falo que esse aluno é uma paixão. Esse do meio, né, com uma deficiência física, então às vezes fica um pouco deslocado na escola, e quando ele descobriu a Torre de Hanoi, que ele fez sucesso na Torre de Hanoi, a autoestima desse aluno melhorou na escola. E no terceiro é um aluno autista que no meio dos jogos ele ia se superando, e a gente levava muito ele, levava a reflexão em cada jogo que ele fazia. Segundo Smolly, o jogo, por sua natureza, ele desafia, ele encanta e ele traz movimento. Então, é isso que desafia a criança. Você precisa levar a criança a ser desafiada, precisa levar a criança a se encantar e ao movimento. E cada criança autista, você precisa perceber o que desafia essa criança. O que encanta essa criança? E aí, então, através desse movimento, dessas atividades, você desenvolver o potencial dessa criança. Porque lá nos direitos de aprendizagem, eu gosto muito dessa parte aqui, que fala que desenvolver o espírito investigativo, crítico e criativo. É um direito de aprendizagem de todas as crianças. E o autista está incluído aqui. Ele tem o direito de desenvolver esse espírito investigativo, crítico e criativo. Então, não é apenas de repetição, de pegar um dever, uma folhinha e fazer, de mandar ficar no canto da sala repetindo algumas coisas, fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o que a turma está fazendo. Então, isso não pode ser feito. A criança ela tem o direito de atividades que a leve à investigação, à criticidade e à criatividade. E também ela tem direito, principalmente dos autistas, que eu tive essa experiência,
de utilizar caminhos próprios. Você que é novo aí, que está na licenciatura, que está começando, que está terminando o curso, a gente começa a perceber que às vezes isso é difícil, mas o professor hoje ele precisa entender o aluno e levá-lo a resolver questões por caminhos próprios, é a autonomia, levar autonomia de pensamento. Então, o autista ele precisa ter também esse direito de aprendizagem, que é utilizar caminhos próprios para a resolução dos seus problemas. Aqui eu tenho uma foto que eu me emociono agora, né? O Biratã, o professor Biratã D'Ambrosio faleceu há pouco tempo, e ele afirma essa importância da matemática, e muitos falam assim, para que ensinar matemática para uma criança que tem necessidades especiais? E muitas das vezes a matemática vai ser o caminho para aquela criança se potencializar, para aquela criança se desenvolver. Porque olha só o que ele diz, Fiorentini e Dan Luke. A matemática proporcionará aos alunos mais autonomia, e é isso que a gente espera de um autista. E também cidadania, é o que a gente espera de toda criança, de todo aluno. E agora, possibilitando que o aluno, olha só, já poderia fechar a palestra só nesse slide. Possibilitando, eu preciso propor atividades, eu preciso propor questões, desafios, que leve o aluno a quê? Para que o aluno pense, exercite sua mente, use habilidades e estratégias, o que favorece o desenvolvimento crítico, desenvolve também a capacidade de argumentação e de formação de conceitos científicos. Então, se eu proponho atividades que levam o aluno a pensar, eu estou contribuindo para essa matemática, para essa visão da matemática, da educação matemática, que leva a criança a se potencializar dentro da matemática através de questões diversificadas. Então, se eu trabalho apenas o lado mecânico que existe, que a gente não pode abrir mão, né? Se ela aprende uma equação do segundo grau, ele precisa fazer 5, 6, 7, 8, até ele entender que o delta é aquilo, que Bhaskara é aquela fórmula. É claro que ele precisa, mas ele também pode usar a lógica ali, de onde surgiu essa fórmula. Por que que aqui, né, o delta é b ao quadrado menos 4ac? Por que vai dar o delta negativo? O que vai acontecer? Então, levar a criança a analisar, não apenas a repetir. Aqui nós estamos percebendo que escola, você que é professor, que vai se formar professor, precisa ter isso em mente, que a escola é um espaço de inclusão. Aqui nós temos uma aluna que abaixo, ela tem implante, né? Questão auditiva, e ela participava normal. Tinha aula que ela não gostava, que ela desligava o aparelho. Tinha aula que a matemática ela gostava, ela assistia a aula toda. Quando ela não estava muito afim da matéria, ela falava que tinha acabado a bateria do aparelho e que ela não poderia escutar nada da aula. Esperta essa menina, né? E ela agora está terminando o ensino médio e provavelmente vai fazer faculdade de farmácia. E lá em cima, né, o Mauro. Nós fizemos uma feira de matemática na escola e na sala do Mauro eu propus essa mesa, que era uma mesa a qual o Mauro ele tinha condições de participar das atividades. Então, atividade de pareamento de cores, a escala os blocos lógicos, o geoplano circular. Então, os alunos interagiam com o Mauro numa feira que era de matemática, de várias turmas, mas o Mauro tinha o espaço dele no qual ele se sentia útil. Então, aqui embaixo está dizendo o seguinte, o meu ambiente de aprendizagem, como deve ser esse ambiente de aprendizagem para esse aluno? Eu preciso o quê? Garantir que o ambiente esteja suprido com objetos desafiadores que o ajudarão na aprendizagem da matemática. Eu preciso garantir isso, que ele tenha ali objetos, jogos, materiais manipulativos que possam desafiar esse aluno a crescer matematicamente. Também preciso evitar os distratores visuais. O que seria isso? Uma sala entupida de material,
umas coisas em cima das outras, sem aquele objetivo daquela arrumação, muitos cartazes confusos, às vezes cartazes velhos, rasgados. Isso não pode mais ficar numa sala de aula, porque para um autista isso é fatal. Isso confunde e traz, né, distração. E também evitar longas cadeias de instruções verbais. Olha, essa questão agora você vai fazer isso, você vai calcular isso, depois você descobre isso. Não, uma coisa de cada vez. Olha só, nessa equação, primeiro você vai agora achar o delta. Vamos calcular o delta. Vamos saber quanto vai dar esse delta se o aluno chegar nesse ponto. Se for um aluno lá dos anos iniciais, né? Vamos pegar primeiro 5 tampinhas. Vamos lá, pega 5 tampinhas. Agora você vai pegar mais 3 tampinhas. Vamos juntar, vamos ver quantas nós temos ao todo. Então, as instruções verbais precisam ter encadeamento e não pode ser todas de uma vez. E o que diz aqui também no último ponto, usar métodos visuais concretos, que é o que eu trabalho também, a questão dos jogos. E o MEC afirma o seguinte, que a gente já sabe, só que a gente precisa relembrar que nem todos os alunos se apresentam com a mesma bagagem, da mesma forma, no que se refere às aprendizagens. Todos os alunos têm capacidades, interesses, ritmos, motivações, experiências diferentes. Você com seu amigo da sala de aula, de repente você gabarita uma prova de cálculo, e seu amigo lá pena, coitado, para tirar um 7, que era o meu caso na faculdade. E eu tirava meu 7 e eu ficava feliz da vida, professor Ivan. O 7 para mim já estava maravilhoso demais. E a gente vai caminhando. E aqui diz o seguinte, que mediatizam o seu processo de aprendizagem, fazendo com que seja único e diferente em cada caso. Voltamos aqui, que cada criança seu mundo, cada criança um mundo. E o autista, a gente tem que focar nisso. Não é porque deu certo com um autista que pode dar certo com outro. Aqui eu tenho um tipo de atividade adaptada para um aluno com deficiência intelectual. Esse aluno não é autista, ele tem deficiência intelectual e, para mim, ele tem descalculia, tá? Então, ele só trabalha com calculadora, ele não conseguia fazer cálculo, algoritmo, ele não decorava. Então, como deve ser a atividade para os meus alunos? Esses alunos que estão na minha sala de aula são alunos inclusos. Deve ser, de algum modo, desafiante e incentivar para que ele queira aprender mais, partindo de situações contextualizadas com sua vivência, de forma que haja sistematização dos conhecimentos construídos. Smole já garante isso. Então, aqui, esse aluno aqui, eu estava falando com ele com uma compra de R$ 1.200. Se fosse pagar, por que eu fiz isso? Porque era um aluno com 18 anos, no 3º ano do ensino médio, ele já estava concluindo o ensino médio, e ele tinha que aprender algumas coisas para a sua vida lá fora. E aí eu comecei a mostrar para ele o que era cartão de crédito, o que era crédito, o que era débito. Ele não sabia arredondar valores, ele não pegava ônibus sozinho, e a gente foi trabalhando essa autonomia com esse aluno. Ele hoje trabalha numa loja, né, numa loja aqui da nossa cidade, ele já consegue bater meta de venda, olha só, bater meta de venda, de chamar o cliente para fazer cartão na loja. Eu falei, mas como que você fala com o cliente? Eu falo assim, boa noite, a senhora gostaria de conhecer o nosso crediário? Nós temos um cartão, e ele falando, eu falo, gente, que coisa mais de linda. E isso aqui foi na sala de aula. Eu falei, se for em 1.200, em 2 vezes, como é que faz para saber quanto que ele vai pagar em cada parcela? Aí ele ia na calculadora e fazia 1.200 dividido por 2. Então, na calculadora, ele conseguiu compreender as operações. Então, em muitas situações, mesmo que a turma não seja liberada a usar a calculadora, tem casos que o aluno especial ele tem esse direito. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade, viu? Boa noite, gostaria de comentar, se me permitem. Pois não. Olha só, eu faz algum tempo trabalhei, também sou professor de matemáticas, e dentro das minhas turmas encontrei uma aluna que tinha discalculia. A discalculia é
completamente diferente do autismo, certo? Sim, E certo. segundo o DSM-5, a descalculia tem graus de descalculia, entendeu? Nem todos podem, digamos, chegar como seu aluno, que ele utiliza a calculadora. Nem todos conseguem isso, entendeu? Depende do grau de descalculia. Depende do grau, E sim, depende do sim. tipo de intervenção. Então, aqui é importante a intervenção quando se é detectado. E Com também é certeza. importante que cada aluno tenha seu tempo, mesmo que ele não seja, Isso, mesmo que ele não seja, digamos, não tenha nenhum tipo de habilidades especiais. Qualquer aluno, os professores de matemática, a gente sabe, e eu mudei, trabalho com computação, então cada aluno tem seu tempo. com certeza. Isso em qualquer situação, em qualquer segmento, né, professor? Isso. Ademais disso, a gente tem que pregar muito, ou pelo menos tentar que todos os professores entendam isso. E para detectar um aluno com descalculia, dislexia ou autismo, que ainda é pior que as outras coisas, É mais os difícil. professores têm que estar capacitados, ou pelo menos entender alguma coisa, senão Isso. isso E não vai aí, acontecer em sala de aula, com entendeu? certeza. E aí vem a questão de você perceber alguma coisa diferente naquela criança e aí tentar, junto com o corpo da escola, da equipe diretiva, né? Se tem laudo, se não tem, e começar a investigar. E Esse, aqui, Isso quando é escola, mas eu estou falando da faculdade, da universidade, entendeu? sim, Quando da você está formado, universidade, aí então, é complicado. é mais complicado ainda, né? Porque ele já está Então, lá na universidade. ele já está lá em cima, entendeu? E encontrar um aluno ali, cerca de se formar, já com 22, 23 anos, já para receber a licenciatura, imagina que diz que ele não sabe matemática, ele tem descalculia. E aí? É, Como que você vai dar um diploma para um aluno que é sabe? uma situação a ser pensada, realmente. Entendeu? Em caso da Entendi. escola, a escola já tem suas equipes de pedagogo, Isso. psicopedagogo, Agora, fonoaudiólogo, já a pode nível chamar, de universidade, eu nem tinha pensado nesse ponto ainda não. entendeu? Porque é algo que tem que ser muito analisado, né? A E é um descalculia problema isso, é um problema, A sim. gente encontra Entendo. muito, eu trabalho na Federal de aqui, Federal, e a gente encontra muito aluno com problemas ou dificuldades de entender matemática avançada, entendeu? Entendi. Então, nem todos têm dislexia, alguns são por outros motivos, mas é um problema. É, Também escutei a senhora falar sobre um jogo, mas o jogo em que sentido? No sentido de brincar, certo? Porque a gente traduziu do inglês. O jogo tem dois contextos, se é jogo mesmo, como jogo computacional, ou como é o sentido de eu brincar. vou mostrar alguns aqui para Sim, vocês. mas está no sentido de brincar, certo? Como você Sim, está sim, mostrando, é no sentido certo, de brincar. certo. Depois me falou de alguns jogos. Eu tenho aqui muitas perguntas que talvez seria depois, porque Tá, tudo bem. eu trabalho em inteligência artificial e tive um tempo desenvolvendo jogos, exatamente, jogos educacionais para isso. A gente pode conversar sim, professor. Tá ok, obrigado. Nada. Então, aqui diz assim: é necessário repensar numa prática pedagógica que desperte o interesse deste de outros alunos e que seus direitos possam ser preservados. Aqui nós temos o geoplano. Tá dando para ver? Vocês Sim, estão Sim, prof. sim, vendo? professor. Sim. Sim, Sim. prof. É porque aqui eu só estou vendo os meus slides, eu não estou conseguindo visualizar vocês. Aí a gente fica um pouco perdido. Quando a gente vai trabalhar a função, olha o que eu uso. E o aluno autista, ele gosta. Agora, eu tenho que saber se for um autista severo, que é agressivo, eu não posso usar um tipo de material assim. Por isso que cada criança, né, um mundo, tá ok? Os autistas que eu tive amavam esse material e utilizavam com maior tranquilidade. Aqui, por exemplo, eu tenho eixo X, eixo Y. Função do primeiro grau, função do segundo grau. E aí, aqui dentro do tabuleiro, eu vou ensinando quem é A, quem é B, se o A aumenta, se o B diminui, qual é a angulação. Se eu faço aqui
as funções x mais 1, x mais 2, x mais 3, qual a diferença que vai acontecer de um para outro. É muito diferente do que eu colocar no quadro ou só no papel. Então, o aluno ele precisa desse manuseio, né, de manipular esses objetos para que a compreensão possa aumentar. E acontece isso aqui. Quando a gente muda a prática pedagógica, a gente desperta o interesse. Por exemplo, esse daqui, não sei se vocês conhecem, é o Sudoku Cores. São cubos com cores e que tem que ser colocado de modo que em cada face nós tenhamos uma cor de cada. Eu não consegui fazer. Não parei ainda até hoje. Minha filha pegou e fez. E minha filha tem dislexia. Minha filha foi falar direito aos 4 anos. Minha filha tem um histórico escolar aí complicado. E hoje ela é uma aluna de destaque no ensino médio. Superou, porque os jogos foram desafiando. E o que aconteceu com ela? Ela agora pega um exercício, enquanto ela não resolve, ela não sossega. Ela, mamãe, eu gosto de desafio, eu gosto de resolver problemas. Então, o jogo ele serve também para isso. Aqui nós temos o Arthur. Eu não sei se o Arthur está conosco. Arthur, você está conosco? Se estiver conosco, o Arthur ou a mãe do Arthur, pode dar um alô aí. Se tiver, pode falar, tá? Esse é o Arthur e a mãe do Arthur é a Débora. Aqui na primeira imagem é a gravação do final do curso do Fábio Coelho, da Academia do Autismo. E o Arthur, ele fala que ele é um matemático, porque ele resolve as questões de cada jeito, ele cria suas maneiras, ele estuda física, ele estuda a física muito além do que a física que a escola está dando. E na escola, às vezes, a nota dele não é tão boa, mas ele está muito além daquilo que a escola está ensinando para ele. Então, é um aluno que tinha que ser visto de forma diferenciada. Ele é autista, ele fala que tem orgulho, é por isso que eu gostaria que ele estivesse aqui hoje falando com a gente. E ele é, assim, inteligentíssimo. E tinha os seus momentos na sala, deixa eu contar para vocês. Tinha seus momentos na sala. Ele gostava de fazer o Minecraft, aqueles desenhos, mas era desse tamaninho. E ele enchia a mesa dele. Tinha hora que ele estava no mundo dele ali, brincando com aquele, né, com aquele mundo. Mas ele atento sempre a tudo que eu estava explicando. Quando eu fui ensinar a noção de trigonometria no 9º ano, ele já sabia. Eu falei, Arthur, você vai dar aula no meu lugar hoje. Aí ele, professora, a senhora entende bem os autistas, hein? Porque isso faz bem para a gente falar daquilo que a gente sabe. Eu falei, vem cá, meu filho, vem cá me dar um abraço. Foi na época ainda que não tinha pandemia, e ele foi, deu a aula, ensinou. Ele achava erro no livro. Ele achou erro no livro. Ele, professora, olha só aqui, professora. Fizeram copia e cola no livro. Manda para a editora para na próxima edição eles revisarem isso aqui. E realmente tinha erro no livro de matemática. Então, um aluno assim, super especial, e que eu falo com ele que ele vai ser um palestrante aí da física. Esse menino vai longe. Vocês vão ouvir falar, hein? Arthur Oguro. E olha esse quadro. Como aqui hoje nós temos muitos matemáticos, ou quase todos, né? A gente acha um quadro lindo, maravilhoso. Que delícia olhar para um quadro desse. Aqui nós temos 2 alunos autistas. 2 alunos autistas que amam matemática, amam. E quanto maior o desafio, mais eles querem resolver. E para eles eu tinha que passar os mais complexos, porque os mais fáceis eles não queriam. E aí a aula estava terminando, bateu o sinal e eles falaram para mim, professora, pelo amor de Deus, deixa a gente concluir o nosso raciocínio. E a outra professora teve que esperar um pouco, e eles foram, era o sistema, né? Vocês podem observar aqui, sistema com fração, tem aluno que tem medo, sistema, esse foi o sistema para um, esse foi o sistema do outro. E eles foram lá na maior, resolvendo com maior empolgação, e quanto maior, mais eles queriam fazer. E quando eu levava
desafios assim para a sala, eles enlouqueciam e ficavam me perguntando, professora, hoje tem jogo? Professora, hoje tem jogo? Por quê? Porque o jogo motivava, mexia com o raciocínio, levava à elaboração de estratégias, e quando eles iam para o exercício, no quadro, no livro, eles tinham essa persistência de tentar, de resolver, de desmanchar e de começar novamente. Então, esse quadro, para mim, é a minha paixão. Aqui é a resolução de um problema do Arthur, aquele que eu mostrei, ele estava no 8º ano. Não queiram entender, não queiram achar lógica nisso aqui. Por quê? Dentro do problema tinha lógica na explicação dele. Só que eu acabei não colocando o problema do lado. Essa foi a falha, e passou aquele dia, passou a situação. Mas aqui não está mostrando que é meio de metade, que 54 é metade, que 62 é o inteiro. Isso aqui foi a linguagem que ele criou e ele resolveu o problema. Era um problema de bilheteria, de preços, e ele, do esquema que ele criou, e eu combinava com ele o seguinte: 10 exercícios, Arthur, 5 é do seu jeito e 5 é do meu, tá bom? Aí ele combinava, tá bom, professora. Aqui também, o menino autista. Esse jogo primeiro aqui é de triângulos de cores, é fantástico esse jogo. É o triminó, é o triângulo de cores. E o de cá é o geoplano com pregos. E a gente estava trabalhando com ângulos. E olha a figura que ele construiu. Ele falou que foi um navio, um barco, né? E aí a gente foi analisando que tipo de ângulo é esse, que tipo de ângulo é esse, onde é que tem ângulo obtuso, onde tem ângulo agudo, onde tem ângulo reto, ao invés de eu ficar falando e desenhando no papel. Aqui também o aluno autista no geoplano interagindo, construindo. Não sei se vocês conseguem observar aqui, mas aqui nós estávamos falando de altura do triângulo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Estão conseguindo ver? Sim, prof. Sim. Isso, aqui é um triângulo retângulo, olha onde é a altura. Aqui é um triângulo, né, isósceles, a altura. E desse daqui depois a gente partiu para as relações métricas. Partindo desse triângulo aqui, quem é M, quem é N, quem é A, B e C, quem é H, e aí a construção. Esse aqui é síndrome de Tourette, alguns falam de outra forma, né? Também um jeito diferente de resolver problemas, eu fiz questão de anotar. Esse menino hoje trabalha no escritório muito bem sucedido, a família dele é muito bem sucedida aqui na região, e ele é assim, trabalha na área de contabilidade, muito, muito bem sucedido. Então, nós temos algumas habilidades que a gente consegue desenvolver através dos jogos. A gente consegue desenvolver e isso vai facilitar na aprendizagem da matemática. Eu amo essa reflexão que a Smolly traz, que para a gente desenvolver o raciocínio lógico, isso vai implicar em qualquer disciplina, isso vai implicar na vida. Primeiro eu vou, fazer observação e análise da situação, do problema, do jogo, do que eu quero fazer. Eu vou levantar hipóteses. Eu vou refletir sobre essas minhas hipóteses. Eu vou ter que tomar uma decisão, porque se eu só ficar refletindo, eu não chego a lugar nenhum. Eu vou tomar uma decisão. Eu vou para a busca de suposições, e aí eu vou argumentar e organizar meu pensamento. E tudo isso a gente pode fazer através do jogo. E eu tenho um jogo aqui que eu gostaria que vocês jogassem comigo, que é o Pula Cores. Tá dando para ver? Tá, prof. Então vamos lá. Olha só, observação e análise. Eu vou observar o que eu tenho para fazer aqui. Eu tenho as azuis para colocar no lugar das amarelas, amarelas para colocar no lugar das azuis. Qual eu tenho que levantar hipóteses? Se eu levantar essa azul, e seguindo as regras da dama, tá bom? Não pode voltar, não pode pular uma peça igual. O que vocês fariam primeiro? Pode dar opinião, agora eu quero ouvir vocês. Andaria com qual? O objetivo é levar as azuis e trazer as amarelas.
O único movimento é pegar uma no meio. Isso. Vai começar por qual cor? Não pela azul. Tá. Isso. Agora eu tenho que refletir, olha só, e tomar uma decisão. Olha como é que o jogo ele vai nesse contexto do raciocínio lógico. Eu preciso refletir a jogada que eu fiz, porque eu não posso mais voltar, e eu preciso tomar uma decisão. O que eu faço agora? Ando com a azul ou pulo a amarela? Pula com amarelo. Pulo com a amarela. E agora? Vou tomar novas decisões. Anda com azul. Ando com a azul. Pula pula. Eu acho que pula com azul. Pula com azul? Não tenho mais certeza. É. Eu ia sugerir também, mas eu não sei mais. E agora? Vixe, agora não dá mais porque não dá mais pra pular com a amarela. Olha como é que você já levantou hipótese, já fez busca de suposições e já organizou o pensamento. Você Não já dá pra andar concluiu com que não amarelo? dá mais. Por quê? Porque essa daqui já não dá mais para sair. Então eu posso até vir, posso até pular, mas eu só consigo levar uma. E eu preciso levar as 3. Então olha só como a gente passou por todo esse processo num jogo. Esse jogo aqui eu criei, baseado naquele jogo da internet que é chamado Pula Sapo. Eu gostei daquela estratégia do Pula Sapo, eu falei, vou criar um jogo Tentei fazer parecido. com sapo, mas não consegui. Acho que eu tentei as 10.000 vezes e não consegui. Ah, então depois você vai comprar esse daqui, ó, é baratinho, tá? Eu amo esse jogo, porque ele trabalha justamente isso, observação e análise, levantamento de hipóteses, reflexão, tomada de decisão, busca de suposições e argumentação e organização. E tudo isso vai chegar onde? No desenvolvimento do raciocínio lógico. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Mas esse jogo tem solução? Tem, Ah, tem tá. sim, tem sim. Vamos lá. Desafio. Quando o aluno joga, ele consegue o quê? Olha só a possibilidade. Resolver problemas, porque isso aqui é um problema. Não é só aquele probleminha do livro de matemática que o que acontece? Você calcula Pitágoras e acha como a hipotenusa raiz de 2. Aí você sabe que raiz de 2 é infinito. E aí o aluno pergunta para você, mas professora, como que deu raiz de 2 se o lado do triângulo é finito? E aí você fica... E aí? O que você vai responder para esse aluno? Então, o problema não é só aquele probleminha de geometria lá, que está em Pitágoras, para você treinar a racionalização, para você treinar a parte de radiciação. Ele consegue também investigar e descobrir a melhor jogada, e no exercício ele vai descobrir a melhor solução. Ele vai refletir e analisar as regras, estabelecer relação entre os elementos do jogo e os conceitos. Por exemplo, esse aqui é um jogo que eu criei também. Alguém olhando para aqui consegue perceber algum padrão? Espera aí. Profe, coloque um pouquinho mais para cima. Aí. Esse é para crianças menores, trabalhando, começando o conceito de número. O que eu percebi é que os pares são todas bolinhas brancas e os ímpares têm uma bolinha vermelha. Isso. E aí ele vai começar a brincar. O professor não vai falar para ele para ou ímpar, mas ele vai começar a perceber que tem alguma coisa diferente. E o aluno autista, a questão sensorial, isso é fundamental. Então, tem um aluno aqui que aplicou esse material e a psicopedagoga falou, Beth, ele conseguiu compreender o conceito de número através daquele jogo que você inventou, porque ele gostava de ficar contando as bolinhas e ali registrando os valores. Então, refletir e analisar as regras. Também Ainda mais, Elizabeth, que esse jogo que você criou é sensorial, porque ele pode pegar as bolinhas e ajuda bastante para poder pegar esse conceito. Com certeza. A questão sensorial no autismo ela é bem forte. Também a questão do jogo, ele favorece o desenvolvimento da linguagem, porque nós temos autistas, né,
verbais, que eles conseguem se desenvolver na fala, conversar normalmente, e tem aquele não verbal. Então, através do jogo, ele consegue ter essa percepção. Mas aqui eu também tenho para criança que não se comunica verbalmente. Então, aqui, tá vendo? São chamados comunicação alternativa. Então, são fichas que a criança vai escolhendo e vai mostrando para a família, para quem está ao seu lado, o que ela deseja fazer. Aí já é um outro grau de autismo. Diferentes processos de raciocínio e de interação, o jogo ele favorece. A questão da imaginação e da autonomia. Quanto mais você vai mostrando, ele vai ficando, né, gostando daquele material. Aqui nós temos, por exemplo, alunos em sala de aula na produção de atividades diversificadas. Esse daqui de baixo eu gosto muito, desse amarelo e verde, porque fala dos sólidos. Então, é uma folha de sólidos que é de palavras cruzadas, plastificado. Então, ele usa caneta de quadro branco para preencher. Então, ele tem que pegar o sólido e ele tem que saber aonde vai encaixar aquela palavra ali. É uma atividade adaptada, bem interessante. Nesse aqui de baixo, na esquerda, na minha direita, né? Esse aqui é um quadro, esse quadro é muito legal, quem tiver a costureira por perto aí pode fazer, depois eu ensino como fazer. Dá para trabalhar quadro, valor de lugar, dá para trabalhar jogo da memória. Aqui eu estava trabalhando com coordenadas, por exemplo. Aqui seria, por exemplo, B2, vira o B2 com B3. Se tiver o par, vai ser a resposta. Então, são jogos, são atividades que você pode usar na turma regular e o aluno que é autista, que é incluso, ele vai participar junto com aquela atividade. Porque é necessário o quê? Incluir, valorizar e focar. Então, incluir o quê? Aproximar os pressupostos legais relativos à educação inclusiva ao contexto real da escola. Você tem aquele aluno, o que você pode fazer por ele? O que a escola pode fazer por ele? Como o professor aí falou em relação à universidade, isso aí é algo que tem que ser investigado, tem que ser analisado, tem que parar para pensar e ver como que vai resolver isso. Então, tem que ser analisado, os aspectos legais têm que ser analisados. Tem que valorizar as potencialidades de cada um baseado em suas vivências. Então, o que aquele aluno já sabe? Eu vou partir do ponto de onde ele já reconhece. Ele reconhece de 1 a 10, reconhece, mas ele entende que o 7 é o 5 mais 2, é o 4 mais 3, é o 6 mais 1? Não. Então, não adianta eu dar o 11, o 12, o 13. Se ele ainda não domina aquela base até o 10, que ele precisa dominar para ele poder depois avançar. Então, às vezes, é necessário desacelerar para poder a gente avançar. E é preciso focar em suas habilidades, como diz Gardner, né? Desenvolver as inteligências múltiplas e ver onde essa criança tem o seu maior potencial. Aqui eu quero mostrar a vocês, olha como o aluno, esse aqui é síndrome de Down, como ele escrevia quando eu cheguei na escola. O caderno dele inteiro era desse jeito. Alguém já tinha visto isso? Não. Não. Vocês estão percebendo a escrita desse aluno? Tem sentido? Conseguimos entender a leitura? Complicado, né? Não dá, né? Não dá. Parece até ao contrário algumas coisas. É o jeito dele escrever, ele ficava na sala e ele ficava copiando tudo. E aí a gente começou um trabalho com ele. E olha o que ele construiu numa aula de geometria. Isso aqui era uma construção de cilindro. E ele fez essa construção. E olha mais tarde como que ele já começou a copiar. Alguém consegue identificar? Isso aqui é o quadro de horário dele da turma 2004. Alguém consegue
Ele falou que ele queria copiar o quadro de horário da turma dele. Alguém consegue identificar as matérias? Eu mais ou menos. Vamos lá. Primeira, qual matéria? Matemática, Matemática, né? Matemática, depois Artes, artes, depois educação física, educação física, depois língua portuguesa, língua portuguesa e depois história. história, história. Olha o avanço desse aluno. Ele ainda não sabia ler matemática, mas ele já sabia que a letra representava alguma coisa. Então, aqui ele não tinha ideia do que era escrita. Aqui ele já passou a ter a ideia do que era da função da linguagem. Então, cada criança tem o seu potencial. E segundo os PCNs, a matemática é importante na construção da cidadania. E pode contribuir para quê? Se for apresentada, agora que vem aqui, olha só, através de uma metodologia que favoreça a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa, a autonomia, a autoconfiança na própria capacidade de conhecer, enfrentar e vencer desafios. Então, o que é desafio, de repente, para mim, não é para você. O desafio que é para um aluno não é para o outro. Por isso que a gente precisa ter materiais diversificados, jogos diversificados, porque de repente um já fala, isso aí eu já sei. E aí eu costumo dizer o seguinte, né? Isso aqui é um quebra-cabeça. Tá bonito, montadinho, mas desmonta. Já sei fazer rapidinho. Então agora você vai fazer com os olhos fechados. Nossa, já aumentou o grau de dificuldade. Agora você vai montar sem a base. E aí você vai propondo desafios e a criança vai crescendo, vai amadurecendo. São desafios que você consegue levar a criança, o aluno, e isso aqui em qualquer idade, E eu tenho aplicado agora também com a terceira idade para evitar o Alzheimer. Então, aqui nós temos 3 situações, né? O aluno com o jogo Cilada, quem não conhece, vale a pena conhecer, um jogo barato, muito legal, que tem aí no mercado. E bem difícil, hein? Ele tem 51 combinações e é um jogo difícil de jogar. Se você jogar ele aberto, você monta rapidinho, mas se você for seguir o que está escrito lá dentro dele, separando as peças, ele tem um grau de dificuldade altíssimo e é um jogo muito interessante. Esse aluno aí que hoje em dia trabalha na loja é um excelente vendedor. Então, você precisa saber se seu aluno ele é visual, ele é auditivo, ele é sinestésico. O autista, você precisa observar, conversar com a família, ver esse laudo, conversar com o psicopedagogo, para você ver que tipo de atividade você vai propor mais para esse aluno. Porque ele é visual, ele é auditivo, ele é sinestésico. Tem aquele que, né? Você mostrou alguma coisa, ele já sabe a solução. Tem o outro que você precisa falar, explicar, conversar novamente, falar, repetir, porque ele precisa ouvir as regras várias vezes. E tem aquele que é sinestésico, né? Que é o mais agitado, que o jogo ele vem pegando aí todas essas situações. Agora eu vou desafiar vocês a entenderem isso aqui. Deem uma olhadinha nesses slides. Deixa eu ver se vai passar aqui. Vocês viram o que o aluno fez? Olha o que ele faz. E ele fala, é um triângulo. Em inglês. Essa criança é autista, tem 3 anos, autismo nível 2, que a mãe pegou o laudo agora há pouco tempo, ela é da Bahia, ela esteve aqui em Cabo Frio. Aqui ela disse para ele, faça uma linha reta, e ele na mesma hora. Esse jogo aqui, ela mistura todas as peças, é para alunos a partir de 6 anos, 5, 6 anos. Ela mistura todas as peças, ele desenvolve, faz e monta rapidamente. Ele monta os números na sequência e vai falando de 1 a 100, tranquilo, tranquilo. E olha o alfabeto ele escrevendo. Ele não achou algumas letras e observe o que ele fez.
Ele não achou o G, ele construiu com o quê? Parece ser o Estão C e vendo o aqui? L. Olha que inteligência, gente. Ele não teria essa criatividade. O H, ele construiu o H. Olha o P e o Q. Então, é uma criança de 3 anos, e ela fala tudo em inglês. A Fono está tentando que a mãe trabalhe com ele no português, os desenhos, os vídeos, e o inglês acalma. Quando ele assiste tudo em inglês, ele fica mais calmo. E tudo que ele fala em casa, ele fala em inglês. Aqui também é ele. E quando eu o conheci, eu levei aquele jogo de 1 a 10. Eu falei, para 3 anos, né? Vou levar de 1 a 10, que já é um pouco difícil para criança de 3 anos. Ele montou aquilo ali em ele olhava, você em menos de 1 minuto, estava. Você vê que ele observa. Elizinho está aqui, ó, tá vendo? Ó, de fralda ainda, de fralda. E ele consegue relacionar. E outra coisa, já está escrevendo. Montando palavras, né? Não na escrita. Mas aqui, olha só. A mãe dá o objeto aí, está assim. Ela fala, Beth, cada dia eu me surpreendo com o meu filho a um autismo de altas habilidades. Alguns a gente está caminhando para o final, né? Algumas atividades aqui é o alinhavo, que eu trabalho também até o 8º ano para trabalhar retas, trabalhar segmentos, trabalhar simetria. Aqui nós temos um exemplo de simetria. Aqui é de encaixe. O geoplano, trabalho desde a educação infantil até ensino médio. E eu já dei uma aula também no geoplano circular, na graduação aqui na universidade, sobre trigonometria, e tinha um aluno autista se formando, professor de matemática, o Matheus. Ele não parava 1 minuto. Eu falei, meu Deus, imagina esse professor na sala de aula, tiver um aluno agitado igual ele, né? Mas aí ele vai dar o jeito dele. Mas inteligentíssimo. Então, o geoplano está aqui. O geoplano ele é usado para todos os segmentos, todos os conteúdos que você consegue trabalhar numa planilha, num quadriculado. Aqui, por exemplo, criou-se um trajeto. Olha quanto assunto pode levantado aqui. Alguém pode me levantar um tema só que pode ser trabalhado aqui com essa imagem? Um tema. Perímetro, área, Perímetro, área, segmento de reta. segmento de reta. Muito bem. Direção, direita, esquerda. Direção, direita, esquerda. Por exemplo, aqui em cada carro eu tenho 4 pessoas, né? O carro preto ficou estacionado durante meia hora, a cada meia hora o valor é tanto. É muito assunto que consegue surgir aqui, e a questão da linguagem vai sendo trabalhada junto com essa criança. Aqui a questão da maleta matemática, que eu acho fundamental ter, porque o autista, às vezes, ele não quer fazer, ele tem momentos que ele quer escolher o que ele quer fazer, e isso acontece. Então, eu tinha um que ele odiava isso aqui. Esses números de EVA, ele não queria nem chegar perto, ele não gostava. Mas você dava ali os palitos para ele somar, para ele arrumar, ele já gostava. Então, aqui nós temos... Aqui eu coloco régua, aqui eu coloco tesoura, cola, lapiseira. E aí você pega um aluno, às vezes, lá do 8º, 9º ano. Ah, mas ele não vai usar um lapiseira, um lápis de cor? Vai usar. Você propondo a atividade, ele vai usar sim. E aqui é o Mauro também, numa outra atividade nossa. Então, o ponto de partida para que haja aprendizagem deve ser o quê? Algo que mantenha o aluno atento. E como eu dou essa opção, são dos jogos, né? Jogos educativos. Aqui, por exemplo, dinheirinho de brincadeira, e ele agora já consegue. Esse aluno, que é o que tem deficiência intelectual, ele me falou e eu fiquei impressionada.
porque ele não conseguia fazer isso aqui. Olha só, eu mostrava dinheiro de verdade para ele, dinheiro mesmo, e ele não conseguia associar isso. Essa atividade aqui foi uma tragédia. Ele achou isso aqui uma confusão e ele não conseguia nada. Mas depois eu fui trabalhando de outras formas e ele conseguiu. Hoje, ele pega o cartão dele, ele consegue ir ao banco, sacar dinheiro e comprar o que ele quer. Olha que avanço, né? Um avanço. Já o Mauro, o que eu trabalhei com o Mauro? 10. Para que serve o 10? Dá para comprar o quê? Aí ele falava, dá para comprar pão, comprar açaí, porque ele também trabalhava no mercado e ganhava dinheiro. Então, ele tinha que conhecer algumas coisas para que ele não fosse enganado. Por exemplo, pegar uma nota de R$50 para comprar açaí e não ter troco. Então, com ele, eu já ensinava o seguinte, olha, essa nota aqui é 10, o que ela dá para comprar com ela? E aí ele tinha que saber as possibilidades com o 10, depois as possibilidades com o de 20 e com o de 50, que era o dinheiro que ele manuseava. Esse aqui é o Arthur também, ele é autista, hoje ele deve estar com 7 anos, de Brasília. São irmãos gêmeos, mas aqui só tem um, tá? É o mesmo. Porque o outro irmão, a mãe não quis mandar a foto, então a gente respeita, né? Os dois são autistas, o outro tem mais comprometimento. E ele aqui, ele está trabalhando a associação de números e trabalhando com um kit que eu lancei, que é o kit Aprenda Matemática Brincando, que tem sido bem aceito para trabalhar matemática com alunos inclusos. Aqui mostrando o geoplano, que ele pode ser trabalhado assim, com miniaturas, ou também com discos. Podem ser discos do Abaco, ou discos que eu também vendo junto, para trabalhar sequência, trabalhar operações. Por exemplo, aqui, tem um conteúdo que já está de cara aqui. Qual que vocês podem me falar? Multiplicação. Multiplicação. E aí você pode trabalhar, se eu junto tudinho, quantos que eu tenho? Eu dividi em quantos grupos que eu tenho? E aí a gente vai trabalhando a multiplicação, a divisão, a adição, a subtração. Aqui de amarelo eu tenho 5. Se eu tiro esse primeiro elástico aqui, eu tiro esse pino, esse disco amarelo. Eu tinha 5 menos 1, eu fiquei com 4. Então, tudo dá para se trabalhar no geoplano quadriculado. E aqui é aquela aluna que tem problema auditivo, né? No geoplano, ela adorava o geoplano. Aqui é o Arthur, lá de Brasília, trabalhando com as miniaturas. E aí a mãe aproveitava para trabalhar com ele o processo da linguagem. Aqui é o Mauro. Mauro, aquele síndrome de Down, 23 anos, não alfabetizado. Quando eu comecei com ele, ele não fazia desenho nenhum. Então, aqui ele já começou a desenhar. E observem a diferença do desenho do primeiro para o segundo, de maio para setembro. Alguém pode observar alguns detalhes? As cores. Cores? As cores, o que mais? Complementou, né? Botou uma flor, botou outras Complementou. cores. Botou meu nome, que ele aprendeu a escrever dentro do coração, que ele falava que ele gostava muito de mim. Botou o chão aqui na pessoa. Estão observando? Sim. E isso aí, para quem trabalha, né, com a neurociência, tem muita explicação, né? Colocou o chão aqui, e aí a gente vai observando que ele foi avançando, desenhou a mão, o vestido colorido, o óculos, né? Então, ele já foi aumentando o seu grau de desenho. Então, para uma verdadeira inclusão, deve-se levar em conta que cada ser é individual com suas necessidades e suas dificuldades de aprendizagem. Por isso, deve-se respeitar, o que já foi falado aqui, o ritmo de cada um. E aí a gente espera que a escola, né, quando ela abre a porta para esses alunos, ela consiga instrumentos adequados para que esse aluno ele seja realmente incluído ali, ele esteja naquela escola
mas não seja discriminado, mas que ele tenha um aprendizado o melhor possível. E aí eu fecho com o Mantuan, que diz o seguinte, que a escola deve ser um lugar de oportunidades onde diferenças não são escondidas, mas são destacadas. E quando eu crio um jogo, os jogos Betmática, eu sempre penso, né, que eles devem favorecer o pensar matematicamente e momentos de descoberta. Eu deixo aqui os meus contatos com vocês, se vocês quiserem anotar. Eu vou parar aqui de compartilhar. Acho que eu falei demais, professor. Claro que não, né, professora Elizabeth? Deixa eu voltar. Voltei. Consegui voltar. Porque a gente vai apresentando, não consegue visualizar nada direito, né? Então, de repente, fica assim meio confuso. A gente ainda vai aprendendo com a tecnologia, né? Já estou ficando velha, já estou aposentada, então tem coisa que a gente tem que aprender com o Eduardo, né? Com a Gisele que está aí, que são as novinhas. É claro. Então, pessoal, antes de partir para as perguntas, porque tem algumas já aqui no bate-papo que eu já vou indicar, tá? Eu só gostaria de fazer uma batida de palmas. Só pode, por favor, liberar o microfone e cumprimentar, né, a palestra que fez a professora Elizabeth. Muito obrigado, professora, por estar aqui presente hoje, dando o ensino da matemática para as crianças com autismo e com deficiência, né? Então, vou agora falar sobre algumas perguntas que indicaram aqui. Alexandre Ercília Pereira Silva. Eu não sei se você gostaria de fazer a pergunta ou você gostaria que eu formule para a professora. Bem, no caso, a Alexandre indicou, professora Elizabeth, se você trabalha apenas com jogos analógicos ou digitais também. Eu trabalho atualmente só com os analógicos. Digitais não, no momento não. Mas na escola, quando tem a oportunidade, a gente trabalha muito com jogos também que desenvolvam raciocínio. Tem o site RachaCuca, que a gente usa bastante, mas o meu trabalho mais específico é com os jogos analógicos. Certo. A Adriana Lopes indicou assim, um comentário que ela tinha um aluno autista que também fazia uso de inglês, referindo-se a seu aluno de, acho, 3 anos, né? 3 anos. Sim, eu não sei se a Adriana quer comentar alguma coisa adicionalmente. Adriana Lopes. Enquanto isso, o professor Richard, também professor daqui da instituição, indicou Oi, que... professor. Oi, sim, Adriana, Oi, pode falar. sim. Então, o comentário que eu fiz é realmente assim, eu trabalho numa escola de educação especial, no APAE, e tínhamos um aluno autista, que, se não me engano, ele tinha 4 anos de idade. Então, ele tinha um foco muito grande no inglês. Então, tanto as musiquinhas quanto números e palavras que ele conseguia dizer eram realmente em inglês. No português, ele não havia comunicação. Interessante, né? O foco dele, então eu tenho que aproveitar isso para tentar puxar mais assunto, para poder ter um diálogo, para poder desenvolver melhor. E aí tem que começar a brincar, né? Jogar o inglês com o português, um jogo da memória, de repente, para relacionar, para poder chamar a atenção desse aluno através do foco que é o inglês. Mas o inglês foi a língua materna de ambos? Não. Ou eles nasceram aqui no Brasil e foram aprendendo inglês por conta própria? Esse menino foi por conta própria, de assistir desenho, de assistir televisão, ele fala tudo. E a gente sabe que o autismo tem muitas coisas que a gente não consegue explicar, né? Ainda estão iniciando praticamente aí os estudos, então tem muitas indagações que a gente fica aí sem respostas. E
mas tem que estar com esse aluno e tem que saber criar algumas estratégias para lidar com eles, né? É certo. Então, continuando com as perguntas, o professor Richard indicou, agora com o ensino remoto, como descobrir um aluno com algum tipo de deficiência por esta via, né? É muito complicado. Nós estamos aí nesse tempo de pandemia e muitas situações que a escola tem vivenciado. Por exemplo, agora eu já tenho, né, a turma já está indo para a escola, aqui já está fazendo escalonamento, mas quando é só online, você não tem como nem garantir que realmente aquele aluno compreendeu aquele conteúdo que você passou. Então, nós estamos numa fase complicada, né? Quando tudo isso retornar, o professor vai ter muito trabalho, porque realmente, quem fez essa pergunta, né, para a gente detectar na sala, às vezes já é um pouco difícil, mas detectar online, então, eu praticamente, por mim, minha resposta é que é muito complicado. É verdade. Tem também outra pergunta da Alexandra também. Pessoal, só estou indicando a pergunta segundo a ordem, tá? Os alunos também participam da confecção do material manipulativo? É utilizado material reciclável na confecção de jogos? Sim, existem muitas pessoas, muitos professores que trabalham construindo com o aluno, né? Tem material que eu já prefiro levar pronto por causa da questão do tempo, porque o nosso tempo em sala, ele é corrido. Então, se a gente ainda vai confeccionar, por exemplo, o geoplano, né? O geoplano é maravilhoso, mas tem que furar, tem que ter martelo, então, para confeccionar na escola é complicado. Mas tem alguns outros materiais, tipo bingo, dominó, mas tem uns também que eu já levo pronto. Ó, esse daqui, não sei se vocês estão... Esse daqui, tá dando para enxergar? Agora sim. Agora eu estou visualizando, porque agora eu estou me vendo. Esse aqui é um dominó que eu amo, que é um dominó de geometria, a níveis de 7º, 8º e 9º anos. Esse daqui, de números inteiros, porque às vezes não se tem material para alunos maiores, só tem material para criança pequena. Esse aqui é de polinômios, e esse daqui já é para crianças menores, ou aquelas que ainda estão aprendendo a associar. Normalmente é o nome, é uma figura e é uma cor. Então, ele tem que parear o vermelho com o nome vermelho, com a cor vermelha. Então, já é um outro tipo de material para trabalhar a associação de cores. E ali também ele vai observando já a escrita, a palavra, vermelho começa com qual letra. Então, esses daqui são criados e elaborados e confeccionados por mim. Certo. O professor Jorge Zabaleta quer fazer uma pergunta, professor? Buenas noches. Sí, yo gostaria de hacer algunas perguntas. Professora, quais são as características de um jogo para um autista? Pensando que um jogo educacional tem características básicas, mas para o autista ainda são mais específicas que os outros, certo? Certo. Tem um autista famoso aí, William, né? Não sei se é William Shimura, não sei direito o sobrenome dele, que ele observou meu material e ele me deu algumas ideias. Por exemplo, a Torre de Hanoi. Ele gostou, por quê? Porque esse EVA, ele tem textura. Então, isso, de repente, para um autista, é uma característica interessante, ele vai gostar. Para outros, já de repente, aquilo ali vai ser a sensação ruim de mexer naquele material. Então ele falou, é bom você ter esse tipo de Torre de Hanoi com esse material e
você ter também com outro tipo de material, de modo que seja totalmente liso, porque é aquilo que nós falamos, cada um é um mundo. Então, por exemplo, tem criança que isso aqui, que esse daqui vai ser muito legal. Tem outra que já não vai querer, porque vai querer que isso aqui seja móvel, que ele monte. Então, eu preciso adaptar o material de modo que eu tenha o número e tenha o espaço para a criança montar aqui em cima a quantidade, não apenas a questão sensorial de contar. Então, cada material, de repente, ele vai atender um grupo de crianças. Então, a gente precisa analisar essa criança, ver qual é o interesse, qual é o foco, para a partir dali a gente conseguir ter algum material que favoreça a aprendizagem dessa criança. Então, não é simplesmente, né, vou comprar um kit aqui, esse kit eu vou aplicar em todos os meus alunos autistas, todos os meus alunos inclusos. Não acontece dessa forma, professor, o trabalho realmente é árduo. É verdade, aí é muito complicado. Então, a gente precisa, antes de tudo isso, segundo as normas do MEC, ele diz inclusão para todo mundo ter essa capacidade, mas, infelizmente, a gente vê que nem todos os professores têm essa capacidade de reconhecer um aluno com necessidades especiais de forma genérica. O autista é um campo muito amplo e complexo. Imagina que o autista ainda tenha dislexia. Então, esse aluno não vai conseguir nem ler. Se tem dislexia no sentido da leitura, esse aluno precisa de ajuda, além, talvez, profissional, ajuda medicamentosa. Então, a gente está falando de alunos autistas que não têm dislexia. É possível que tenha, digamos, discalculia. Bom, se eu conseguir ler, então não tem problema. Mas se o aluno autista não conseguir ler, é difícil isso, muito complicado. E, além do mais, a senhora fala de jogos no sentido de brincar. Eu trabalhei um tempo desenvolvendo jogos educacionais, computacionais, que se vendem por celular. A gente entrou em um problema, e esse é um problema não de trabalho, um problema legalmente, entendeu? Legal, burocrático, que não te permitem patentar os jogos. Aqui o que patenta no Brasil são códigos, mas o código muda. A gente não pode patentar ideias, por exemplo. Você tem uma ideia que tem um jogo, é possível que você consiga patentar, ser uma patente, ser uma coisa dessa. Você inventou. Mas é complicado, sim. Eu tenho material que eu não consigo patente. Eu fiz o registro da minha marca, do Betmática, né, uma marca registrada no INPI, e os jogos que eu crio, eu coloco a marca para poder tentar garantir. E publico meus jogos nos anais dos congressos, que aí fica registrado, né? Mas o jogo em si não é registrado, mas sua marca sim, entendeu? Sim. Porque o único detentor das ideias que foi patentado são os Estados Unidos. Você pode patentar a ideia lá, mas aqui não. Aqui patenta o código e patenta as marcas, só isso. É isso aí. Tá, obrigado. Nada, professor. Vou pegar uma caneta aqui. Deixa eu mostrar um material a vocês. Esse aqui é o kit matemática para trabalhar com crianças que já conhecem o sistema de numeração, já estão lá no lado da multiplicação. Então, esse eu ganhei o prêmio em Jaraguá do Sul, numa feira nacional de matemática, eu ganhei o prêmio destaque. Então, aqui vem a tabuada, e aqui vem vários jogos, várias fichas de jogos. E aqui vem algumas situações daquela tabuada antiga, mas que a criança precisa saber. Aqui tem um sistema de numeração, de medidas, aqui o quadro valor de lugar, e aqui a questão da escrita, para a criança fazer a correção. E o interessante é que ele usa as fichas aqui para trabalhar. Então, vem com uma caneta, e a criança vai construindo, acabou de fazer, ela pode apagar
E aí ela tem outras construções. Essa caneta que eu peguei não está muito boa. Apagou, o jogo está novo novamente. Ela apaga. Coloca outra ficha, por exemplo, a ficha da batalha naval, a ficha da malha quadriculada, a ficha de cálculos. Olha só. Então, aqui, nesse primeiro aqui, por exemplo, estou levantando hipóteses, criando estratégias, porque eu não estou dizendo o resultado, quanto vai dar. Eu estou dizendo que é um mais o quê, mas quanto vai dar o quê? A criança que cria. Aí, de repente, esse que o professor, o filho do professor Ivan, né, que falou que gosta dos valores altos, ele vai colocar aqui, de repente, né, não vai botar 1 mais 1 dá 2, ele vai querer botar um número diferente. Mas tem criança que na mesma turma, na mesma idade, vai botar 1 mais 1 dá 2. E quando for na subtração, ele vai começar a perceber o quê? O que ele pode perceber aqui? Que se aqui eu tenho 2, né? 2 menos 1, 2 menos 2. E se eu colocar 2 menos 3? Tem aluno que não vai perceber, fala que não pode, mas tem aluno que vai te questionar. Ué, mas não pode? Será que não tem solução? E você vai mostrar para ele o número negativo de uma forma bem tranquila, né? Mas ele vai aprendendo. Então, a gente vai criando jogos, e esse material aqui tem sido usado em consultórios para ajudar no diagnóstico de descalculia. Mais alguma pergunta, professor? Gostaria de saber se alguém mais tem alguma pergunta, um comentário. Professor Jorge, novamente, quer? Não, Não, fechei, mas nesse sentido o trabalho da professora é interessantíssimo, né? Porque precisamos aqueles que trabalhem com matemática. Eu, infelizmente, já não trabalho com matemática, trabalho com inteligência artificial, então, mas meu interesse é porque eu trabalhei no doutorado na área de neurociência computacional, então a gente trabalhou muito esses temas e temos várias publicações sobre isso, desenvolvendo jogos aí. Então, é um campo muito interessante que os professores têm que valorar isso, tomar em conta e verificar que os professores de ensino de matemática ou qualquer outro tipo de ensino, eles têm que saber reconhecer essas necessidades dos alunos. Com certeza. A gente não pode, digamos, botar a todos o mesmo ritmo. Cada aluno tem seu próprio tempo de aprender, mesmo que não tenha nenhum tipo de dificuldade, mas, por exemplo, na área matemática, nem todos conseguem entrar no mesmo ritmo, entendeu? Cada aluno tem seu tempo e procurar as estratégias. Cada professor tem que, de matemática, sobretudo aqueles que somos formados em ciências, que a gente acha que todo aluno vai virar pesquisador, não é verdade isso. Então, a gente tem que procurar estratégias de ensino-aprendizagem para os alunos aprender realmente. Senão, o aluno, muita gente chama lá o aluno, desculpe a palavra, chama de burro, mas, em realidade, não é burro, porque ele não tem um tempo de aprender, ou talvez a estratégia de ensino não é a adequada, tem que procurar. Então, a gente, numa sala, entra 40, 50 alunos, é complicado. No meu caso, já tenho alunos quase se formando, então não são muitos, são 10, 12, às vezes 5, às vezes 2, mas imagina nos primeiros semestres, são muitos. E, nesse caso, a parte de, digamos, de screening, chamado ali de verificar ou dar uma prova genérica para todo mundo para determinar as necessidades dos alunos seria importantíssimo, que a faculdade ou a instituição deveria tomar em conta, entendeu? Porque dentro, por exemplo, eu trabalhei na minha tese com dislexia, descalculia. Então, a gente fez alunos do Pedro II, são 10.000 alunos, então
construir um sistema de que todos os alunos que entram lá passam por uma prova. Dessa prova, aponta os alunos problemáticos. A gente saiu de mais de 1.000 alunos problemáticos, mas todos eles são problemáticos. Daí vai lá, segunda prova, terceira prova. Então, desses alunos sacamos os 20, que eles realmente tinham problemas. Aí já a escola, com sua equipe multidisciplinar, de 5 pedagogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, eles vão tratando isso, ao final se consegue 5, 6 alunos, nesse caso, no meu caso era dislexia, mas encontramos autistas que cada um já direciona para o tratamento dos especialistas. O professor geralmente não é o especialista, mas ele pode indicar, direcionar a esses alunos para ir para os especialistas, porque a gente é professor, não tem muita capacidade de lidar com eles, ou mandar para outro professor especialista que trabalhe com esse caso, entendeu? Porque a maioria que trabalha na faculdade não tem essa visão, entendeu? Ensina matemática, vai lá, cálculo 1, cálculo 2 e acha que todo mundo entende. Isso é Acha que todo mundo está sabendo tudo, né? Ok, obrigado. Nada. Certo, professor. Obrigado pela sua participação, professor. E tem também o Eben Alves. Você pode comentar alguma coisa, Eben? Boa noite para todos, né? E parabenizar a palestra da professora Elizabeth. E eu fiquei, assim, interessado em fazer uma pergunta. Num dos slides que você apresentou, teve um momento lá com uma criança surda, eu acho. E aí eu gostaria de saber de você alguma experiência quando a criança é surda e muda, ou se ela tem problema visual, tem um problema de cegueira, no caso, né? E como fazer a inclusão e fazer com que esses alunos venham aprender matemática com jogos. Se a senhora teve alguma experiência nesse tipo. Em sala de aula direto com deficiência visual eu não tive, mas eu tenho uma amiga cega, né, deficiente visual, e eu testo com ela os materiais. Então, vários jogos ela consegue resolver, até mais rápido do que outras pessoas, e o Geoplano é uma base fundamental. O Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, que trabalha com essa parte de deficiência visual, utiliza demais o Geoplano como base. E agora também tem professores confeccionando materiais, por exemplo, usando o recurso de lã, de linha, uma linha mais grossa, que aí constrói a circunferência, constrói os polígonos com cola, né? E monta ali, e ali em cima, através do tato, vai mostrando os nomes, vai dando os nomes, vai trabalhando. Então, eu acho que nessa área visual e na área do surdo-mudo também, o Geoplano continua sendo um forte aliado no ensino da matemática e da geometria. No surdo-mudo, você precisa de um intérprete, né? A gente precisa de um intérprete, porque normalmente na matemática, normalmente eles vão bem. Eu conheço surdo-mudo que resolve uma equação do segundo grau, uma maravilha, tranquilo, rapidinho. Então, eles conseguem compreender, tendo um intérprete que, né, colabore nesse processo de aprendizagem. No caso, existe material em braille, matemática para pessoas cegas? Existe algum tipo de material? Existe, sim. Eu não sei agora te indicar como conseguir, né? Porque um livro que é dessa grossura normal em braille, ele se transforma em vários livros, né? Então, é um material difícil, mas o MEC com certeza disponibiliza algum material. Eu estou começando a trabalhar também nessa questão do cego. Esse aqui, por exemplo, eu vou adaptar, né? Porque aqui atrás eu vou colocar o 1 em braille. Mas aí eu tenho que montar na posição certinha, que são os pontinhos,
para ele identificar que isso aqui é o 1. Então, eu pretendo, desse material aqui também, adaptar para deficiente visual. Aí existe, digamos, uma gama muito grande de jogos desse tipo. Aqui, por exemplo, eu trabalhei um tempo de desenvolvedora no núcleo de computação eletrônica da Universidade Federal. Por exemplo, vieram da empresa e se desenvolve um jogo para cegos. Entendeu? O desafio, como a gente desenvolve um jogo para cegos. Ele escuta muito bem, tá? Muito bem. Então, vamos fazer um jogo em função do som. Então, a gente botou na corrida de carros, e assim, com som perfeitamente. O cara jogava e acabava com os outros normais, entendeu? Porque eles são... Se ele perde uma habilidade, ele aumenta em outra. Sim, sim. Entendeu? Sempre isso ocorre. Então, ele era, digamos, especialista nesse tipo de jogos, só com o som. A gente fazia em função do som, batida de carros, e ele aprendia muito rápido. O núcleo de computação eletrônica tem um conjunto de ferramentas computacionais que desenvolveu, incluso chamado de DOSBox. Por exemplo, tem alguns também que chegaram lá para... Alguns alunos normais, só que em um acidente deles perdeu os braços. Mas o cara queria escrever, por exemplo, no Word, os textos, sei lá. Então, ele precisava dictar, falar, e o software pegar, capturar e escrever em el Word. Ele tem lá, por exemplo, acho que ainda são de graça, não sei, faz tempo que saí de lá, mas acho que são de graça isso. E um desses programas que a gente tem, que foi desenvolvido para as questões de dislexia, por exemplo, a gente tem no WhatsApp. Quando ele completa as palavras, isso foi feito exclusivamente para eles, entendeu? A gente escreve no WhatsApp e ele completa as palavras, às vezes erradas, por causa disso, entendeu? Então, tem vários programas desse tipo que ajudam para os alunos, para pessoas com deficiências. É questão de pesquisar ali. Parabéns. Tem muita coisa nesse sentido. Tem muita coisa. Agora é uma área que está sendo bem vista, né? Agora a gente não esquecer bem vista, tem dinheiro por trás, entendeu? E custa muito caro cada um desses aplicativos. Se lhe interessa, é isso. Entendi. Então, pessoal, alguém mais gostaria de comentar, compartilhar alguma experiência, alguma informação com a professora Elizabeth? Do particular, né, professora, também eu, como pai, né, de uma criança autista, eu também, junto com minha esposa, né, desenvolvemos alguns jogos, mas que tudo pela necessidade, né, de poder motivar, educar a nossa filha, né. É uma labor bem difícil, porque informação naquela época não tinha tanto como agora. Agora se está difundindo mais esse quesito de jogos, digamos, agora que a internet tem bombado em todo lado, né? Então, se você precisa de alguma coisa, procura na internet, mas ainda assim, os pais precisam orientação dos profissionais, né? Sim. E até tudo, né? Ter um diagnóstico desde o começo. Um diagnóstico bem elaborado e com uma excelente indicação, né, para saber trabalhar quais áreas você precisaria, né, e em cada área que tipo de preparação ou que tipo de elaboração de jogos, neste caso, né, você deveria efetuar para sua filha ou filho, né. É uma tarefa bem complicada e digamos, um trabalho bem enorme, né, ter uma criança autista. Os pais que são pais de crianças especiais sabem bem do que eu estou falando. Às vezes é um pouco complicado. Por exemplo, ensinar uma criança, por exemplo, tirar a blusa, né? São coisas que nós, digamos, pessoas neurotípicas, a gente aprende assim. E explicar coisas assim, entre aspas, simples para a gente, para uma pessoa que não, para uma criança que não consegue, é bem complicado. Até amarrar o cadarço, por exemplo.
tirar uma blusa, trocar um tênis, colocar uma meia. Cada passo é bem difícil, mas cada logro, cada progresso, a gente comemora. Comemorar cada conquista, né? Com certeza, tem que comemorar cada conquista. No caso especial, no nosso caso, no meu caso, né, ter uma criança autista é uma tarefa difícil e, em muitos casos, é uma tarefa solista ou sozinha. Como se diz em português? Solista? Que é um trabalho que você faz só. Porque cada criança... Solitária, né? Solitária. É porque cada criança requer uma necessidade, requer um caminho distinto que outra criança que tem, digamos, o mesmo, entre aspas, quadro, o mesmo diagnóstico, mas não avançam do mesmo jeito, né? Então, é uma batalha bem solitária, né? Mas, felizmente, tem essas informações, como a que você indicou hoje, né? E a gente tem que aplicar, né? Se você conhece alguém, algum familiar, ou mesmo você tem criança com deficiência, procure ajuda. Tem agora, por isso que eu estou bem emocionado, né, de ter conhecido a Elizabeth, também teve a professora Gisele, né, que elas compartilham essas informações e já sabemos, né, a quem recorrer. Se temos alguma, por exemplo, quando eu comentei com a professora Elizabeth, no começo dessas conversações do convite, né, eu perguntei como é que eu ensino trigonometria, como é que eu posso ensinar as relações trigonométricas, né, para uma criança que, nesse caso, no pessoal, a minha filha, né, que é autista, que ainda daqui a uns anos eu vou ter que afrontar isso, né? E ela me conversou, me explicou alguns materiais que ela tem, então eu já mais ou menos preparo, né? Se preciso ensinar seno, cosseno, são coisas, digamos, que crianças neurotípicas têm muitos problemas em aprender. Então, imagine com todas as comorbidades que pode ter uma criança autista. Mas existe um apoio pedagógico. Então, o negócio é procurar e, em muitos casos, adaptar, né? Que é mais ou menos o foco dessa palestra daqui, né, professor? Então, pessoal, tem alguém mais que gostaria de comentar, fazer um comentário? Hoje é Dia Nacional, desculpe, do Orgulho Autista, né? Eu só queria apresentar a minha filha. Acho que não apresentei para você, né? Ela é minha filha, eu estou muito orgulhoso de ter ela. Aqui a gente está andando na rua, né, fazendo brincadeiras, fazendo mimos, indo na... Linda, ela é muito linda. Sim, ela é um amor. Ela é muito carinhosa. A gente briga muito porque ela não quer... o nome dela é Luana. Ela tem 9 anos, mas naquela época ela tinha 6 anos. E a gente sempre andou junto. Sempre andou junto nas terapias. Claro, a gente, com minha esposa, sempre nos apoiando. Sempre teve terapeutas muito dispostas para apoiá-la. E sempre ela se divertia. E até agora, né? Com todo o trabalho, os professores, as terapeutas, né? Ela tem desenvolvido o ritmo dela, né? E a gente sempre está puxando um pouco mais para apoiá-la, né? Agora que já conheço os jogos da professora Elizabeth, agora ela vai avançar mais. Vamos pôr a trabalhar a criatividade, né, para apoiar ela. Com certeza, com certeza. Então, professora Elizabeth, eu agradeço a... Iván. Oi, Gerson. Tenía una pregunta para la profesora, sí, quería... primeiro, parabéns pela palestra, é ótimo, eu gostei muito dos jogos, mas a mim me deu um pouquinho a impressão de que os meninos sempre estavam dispostos a aprender, e é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade, como despertar esse interesse, ou às vezes como lidar com a frustração que vem em algum desses jogos, né? Quando o menino não consegue, não gera uma frustração, não gera uma raiva nele, alguma coisa desse tipo. E quando acontece, ou se já teve algum tipo desse caso, como lidar com esse tipo de coisas? Acontece sim. Eu tinha um que quando ele pegava a Torre de Hanoi,
ele ficava fazendo, antes dele fazer qualquer movimento, né? Quem não conhece Torre de Hanoi pode depois correr atrás aí que vale a pena. Ele ficava assim, ó. Ele ficava batendo, até ele fazer a próxima jogada. Aí depois ele... Enquanto ele ele estava pensando, ele tinha que fazer isso. E quando ele errava, que tinha que voltar ao movimento, ele batia na mesa. E aí você vai trabalhando essa frustração também, porque ele precisa lidar com isso. Então, acontece. Agora, é aquilo que eu falei. Se for uma criança agressiva, esse não é um material indicado. Eu não posso trabalhar com material desse com uma criança agressiva. Então, eu preciso conhecer essa criança para saber que material que eu posso propor para desenvolver a aprendizagem dessa criança. E a frustração vai acontecer, a raiva vai acontecer, porque acontece com a gente fica irritado, só que muitas das vezes a gente não consegue externar, e o autista ele é muito sincero, né? Ele externa mesmo, tem que gritar, xingar, falar, ele vai, ele fala, ele vai, e a gente precisa ter esse momento de compreendê-lo. E uma criança autista, por experiência própria, e qualquer pai vai me dar a verdade, né? A criança autista não mente. Não. Ela se mostra tal como que é. É bem difícil. Até agora, acho que ninguém. Não escutei relato que uma criança falou uma mentira. Então, ela sempre vai te dizer a verdade. Ela não mente porque ela não tem esse conceito internalizado, entendeu? Então, eles falam que vem um mundo, que para a gente, um aluno que tem necessidades especiais, aprende dos pais, entendeu? Se ele já internalizou o conceito de mentira, ele vai fazer isso. Como ela é pura, não tem essa noção, então ela nunca vai mentir. Então, o ambiente fica bravo, ou o que seja, ela vai externalizar isso para todo mundo. Não lhe interessa o ambiente onde ele está. Porque ela não entende todas as variáveis que estão jogando nesse momento. Ele não entende isso. A gente tem que entender o conjunto de variáveis que estão sobre ele. Com certeza. Professora, posso falar rapidinho? Oi, sim, Gisele, pode. Oi, Gisele, boa noite. Boa noite, Beth. Queria aproveitar esse momento, amei a palestra. Cheguei um pouquinho atrasada porque eu estava dando aula, mas assim que terminou eu entrei. Eu comprei alguns materiais com você, o Geoplano e uns jogos, aquele jogo de dado, com uns números, né, que tem que abaixar, fazendo soma e tal. E eu trabalhei com um aluno autista, né? Eu trabalhava, o Geoplano trabalhava multiplicação com os elásticos, né? Botava assim 3 e 4 e pedia para ele para contar, e aí ele conseguia entender o conceito de multiplicação. E eu achei interessante porque, assim, ele tinha uns 14 anos, mais ou menos, ele estava, acho que no 9º ano. Só que eu dei aula para ele durante umas, 3 semanas, porque logo depois veio a pandemia e aí eu tive que, infelizmente, suspender, né? A gente teve que interromper aí esse trabalho. E eu achava interessante porque toda vez que eu passava esse jogo para ele, eu dava esse jogo para ele, ele falava assim para mim... esse jogo vai ser importante, esse jogo vai ter utilidade para mim, vai me ajudar, porque ele estava com muita dificuldade em acompanhar os exercícios da sala, né, da aula de matemática do ano dele. E aí eu estava trabalhando com ele alguns conceitos de multiplicação, divisão, né, então eu trabalhava com esses jogos. E aí ele falava sempre para mim assim, vai me ajudar? Aí eu falava, claro que vai te ajudar. Todos os jogos ajudam você a desenvolver alguma coisa, desenvolver alguma habilidade. E aí no final da aula eu sempre perguntava, e aí, Felipe, ajudou? Aí ele, sim, professora, ajudou muito, eu gostei. E aí depois a mãe dele foi me falar que eu deixava os jogos lá na casa dele, e a mãe dele, falar nisso, tá até hoje lá na casa dele, né?
a mãe falou que ele jogava sozinho, ficava jogando sozinho em casa, pegava os jogos e ficava brincando, ficava fazendo os exercícios, né? E aí eu achei bem interessante, porque ele conseguiu ver a utilidade no jogo, né? Ele não queria só brincar, né? Ele tinha essa consciência de que o jogo não era só para diversão, e ele não queria, se fosse só para diversão, ele não aceitou isso, e não aceitaria assim. Tanto é que ele me questionou, né, nessa questão. Eu quero aprender matemática. Esse jogo vai me ensinar, vai me ajudar a aprender matemática? Isso vai me ajudar na aula de matemática? Vai me ajudar a aprender, a tirar minhas dúvidas? E era assim, uma contribuição aí para confirmar o que você falou na palestra, né? Como os jogos ajudam os alunos autistas, não só os autistas, como com outras dificuldades. Com certeza, muito obrigada. A experiência pequenininha, né? Durante pouquíssimo tempo, mas já foi o bastante para saber o quanto o jogo, né? Especificamente os seus jogos, ajudariam, né? Ajudaram e continuaria ajudando, né, caso eu tivesse continuado com ele, um aluno autista que estava com dificuldade. Então, só para contribuir aí um pouquinho a minha experiência. Obrigada, Gisele. Nada. Muito obrigado, professora Gisele. Ela foi a nossa anterior palestrante também aqui em MateWeb, né? Falando sobre matemática e síndrome de Down. Só Adriana Lopes tinha indicado uma pergunta que eu deixei passar. Professora, seu trabalho é diretamente em sala de aula ou limitado à sala de recursos? O meu trabalho é em sala de aula. Eu trabalho esses jogos todos dentro da sala de aula, no meu horário normal de aula. E nesse mesmo momento que eu trabalho, eu dou uma atenção especial aos alunos inclusos. Numa outra escola estadual, que eu me aposentei agora na pandemia, eu trabalhava, eu retirava o aluno da sala, que eram 2 autistas de 23 anos, não alfabetizados, no ensino médio. Então, não tinha como eu trabalhar na sala de aula direto com eles, então eu fazia um trabalho diferenciado fora da sala de aula, tentando alfabetizá-los. E eles têm sofrido muito, porque agora na pandemia, com a questão online, às vezes eles ligam para mim, a gente fica no WhatsApp, né? Mas fica difícil a aula para esses 2 alunos. E eu tenho sentido muito isso no meu coração. Mas atualmente eu trabalho realmente em sala de aula. Com a pandemia, eu estou parando um pouquinho, porque a gente não pode ficar passando os jogos nas mãos dos alunos, tem todo esse protocolo a ser seguido. Então, por exemplo, o geoplano eu já não posso, na escola tem um para cada um, aí não tem problema, cada um pega um, usa aquele, depois a gente limpa, não tem problema. Mas outros materiais eu já não consigo usar com tanta frequência nesse período da pandemia. Certo. Então, pessoal, não sei se alguém mais tem alguma pergunta. Então, sem mais, eu gostaria realmente agradecer a professora Elizabeth por estar hoje, uma sexta-feira de noite, né? Falando sobre matemática, né, pessoal? Então, eu agradeço a todo mundo, a todo o público presente, por nos acompanhar hoje em MateWeb. Professora Elizabeth, realmente de coração eu aprendi bastante hoje. Eu sei que ainda falta muita coisa por aprender, mas já sei o caminho, né? Brincando. É como a gente aprende bem no começo da nossa idade infantil, né? Então, eu peço para o público liberar o microfone e fazer uma batida de palmas para a professora Elizabeth pela excelente palestra, né? Do dia de hoje. Então, pessoal, realmente muito obrigado. Muito obrigado a todos, pessoal, por estar presentes, tá? E... Posso mandar? Oi. Então, pessoal, eu agradeço a todo mundo. Professora Elizabeth, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. E eu espero, pessoal, que
nos acompanhem na nossa próxima Mate Web. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e nossos convites por e-mail, tá? Que daqui a pouco vai ter mais uma outra palestra, tá? Então, todos tenham uma ótima noite e até o próximo encontro. Até mais, pessoal. Boa noite. Obrigada, Boa noite. pessoal. Então, eu vou parar a gravação aqui.